Mas A esse... galera tem esse hábito de toda semana ter um capítulo novo, então, da história que ele gosta. Imagina, Sim. tipo, aí o mangaka tem que fazer isso toda semana. Que Toda mangaka? semana. É o criador que faz o mangá. Ele toda semana tem que fazer 17 capítulos pra ser lançado. Uma média, assim, né? De 17 páginas? 17 páginas. 17 páginas. 17 páginas. Toda semana tem que estar ali. Cara, faça sol, faça chuva, vai ter aquela parada. Aquela Sim. parada assim. Mas normalmente o cara tem uma equipe também pra desenhar, né? Alguns, assim, os maiores tem, mas, por exemplo, se eu não me engano, o próprio Eiichiro Oda, que é o criador de One Piece, ele não trabalha com uma equipe gigantesca, assim, não. Ele tem, tipo, tanto que ele faz coisas dele mesmo ainda. Ainda? Ainda ele faz algumas Sim. coisas dele mesmo, sim. Porque ele tem esse amor, esse orgulho, de fato, né? Não precisaria, né? Mas ele faz porque... É, ele poderia só fazer o rascunho, assim, de boa, deixar e o pessoal vai preenchendo, fazendo cenário, fazendo fundo. Ele poderia tranquilamente fazer isso. Cara, mas é um negócio assim, uma Imagina profissão você- é. totalmente autodestrutiva. Total. Tanto que o autor de One Piece, ele ainda tem, como é o autor de One Piece, ele conseguiu uma autoridade suficiente pra ele conseguir tirar a pausa, basicamente que ele quiser. Ah, é? Se Pode ele parar? quiser, se ele quiser fazer, e ele já fez uma pausa de 2 meses, Ele pode. ele pode. A revista vai acatar. Entendi. Né? Mas assim, é uma profissão totalmente autodestrutiva. Teve, por exemplo, até uns casos, né, que de vez em quando são revelados, assim, vamos dizer. E uns 10 anos atrás, o autor de One Piece, ele foi hospitalizado por alguma coisinha assim, enfim. E aí o Kishimoto, que é o autor de Naruto, foi visitar o autor de One Piece no hospital internado. E o que o autor de One Piece estava fazendo? Desenhando capítulo de mangá. Nossa. Então é um nível de de entrega, de autossacrifício muito grande. E a pressão, né? E a pressão. É assim, Porque principalmente... não é só fazer. A galera ainda quer que seja bom, né? Tem que seja bom. É uma profissão muito insalubre se você pegar nesse Não, nível. já desenhei quadrinho. Então, aí o pessoal mais novo, os artistas iniciantes, eles têm que realmente se submeter, porque eles não têm Porque eles não são o cacife ainda necessário pra ter, né? Só tipo, vou tirar uma folga aqui. Não tem. Tanto que normalmente é assim, né? Essas obras muito longas. No começo, não tem pausa nenhuma. Depois que o autor, ele consegue uma certa autoridade, ele vai conseguindo se dar o direito de tirar certas pausas. Pode falar. Não, e assim, e a pausa boa mesmo é no caso do Eiichiro Oda, porque ele é justamente o criador da maior obra do Japão, assim, que é praticamente a religião do japonês. Sério? E É ele, considerado a maior obra mesmo? tanto que ele é o mangaka mais rico. É mesmo? Ele é o mangaka mais rico, assim, disparado do segundo. Então dá muito dinheiro também, né? Dá muito dinheiro. Pra ele, com certeza. Mas assim, não é uma profissão que paga muito. Então, assim, se você é um mangaka iniciante, você não vai receber muito. Mas ele não recebe muito pelo mangá em si. Ele vai receber muito pelos royalties, pelos direitos e tudo mais. Então aí ele é muito rico. Mas no geral, você tava falando da Princesa e o Cavaleiro. Osamu Tezuka tem imagem dele desenhando, ele hospitalizado antes de morrer, fazendo o mangá dele. Cara. Dele desenhando o mangá. Se não me engano, Fênix foi desenhado... Acho que foi Fênix que foi desenhado quando ele tava deitado, né? Foi algum mangá, assim, que foi desenhado. Cara, eu acho que o exemplo mais clássico é o autor de Hunter x Hunter. Por quê? Sabe o mangá de Hunter x Hunter? Sei. Então, esse aí é o maior exemplo de todos, sabe? Porque o Togashi, né, que é o nome dele, ele uns anos atrás chegou a escrever uma carta, enfim, né, contando um pouco da saúde dele. Né? Que ele é muito famoso por fazer muita pausa e o pessoal zoar com a cara dele, dizendo que ele gosta de vagabundo, sabe? Gosta de, sei lá... Que isso, cara tem final de semana, tem que trabalhar. É viciado em videogame. Fica jogando Monster Hunter o dia inteiro, Dragon Quest. É viciado em Dragon Quest, enfim. Tinha esse estigma dele. Mas quando a gente vê a carta que ele divulga, falando e relatando, e isso a gente vai deduzir que tudo era verdade, né? Que ele disse, e eu acredito sim. Cara, você vê que a situação dele era muito foda. Porque ele tem um problema nas costas, que eu não sei exatamente o que é. Mas é por excesso de trabalho que ele acabou desenvolvendo. O cara desenhava com dor, então. E é um negócio tão absurdo que ele não conseguia nem ficar sentado pra desenhar. Ele tinha que ficar deitado. Ah, deitado? Deitado, às vezes deitado no chão, sabe? De barriga pra baixo, desenhando, sabe? Ele não conseguia, tipo, não tinha posição pra ficar sentado. Tem uma vez que ele até conta nesse mesmo relato, que ele não conseguia ir no banheiro, sabe? Não tinha condição de ficar em pé pra conseguir ir no banheiro sozinho. Putz. Tipo, ele sentado... Então foi um velhinho. Não, ele tem acho que 55, 60 anos. Putz, tem alguns anos. E indo no banheiro, cara, ele com esse problema nas costas, não conseguia nem fazer o movimento de virar aqui, por causa da coluna, pra conseguir se limpar.
Ele não conseguia nem limpar a própria bunda. De horas e horas desenhando sem parar. Tudo que um problema que ele foi desenvolvendo com todos esses anos, né? Assim, se você... Assim, certo que tem algumas imagens que você pega dele que ele também... Abusou também, que tem uma imagem famosa dele, que ele tá desenhando, ele tá sentado no chão, e ele tá com o braço assim, com a perna assim, ele tá tipo meio com uma posição assim, desenhando no chão, e o quarto inteiro assim, cheio de lixo, assim, em volta. Sim. É muito famosa essa imagem. Essa é muito famosa. E assim, é triste ver isso. Tanto que, porque quando ele fez essa carta, foi basicamente uma carta assim de, não sei se eu vou estar vivo pra finalizar minha obra, então, ó, se eu não tiver, eu tenho 4 finais possíveis. Ah, é? Um final que eu gosto muito, só que talvez os leitores não gostem. Um final que os leitores vão gostar, mas eu não gosto. Um final neutro. E um outro final que foi que ele escreveu como seria o final da obra dele. Tipo, vai acontecer isso. Ele já deixou pra se morrer. Ele deixou pra você ver. E olha só que louco, né? E ele continua escrevendo. Continua, tipo, aos pouquinhos, na medida do que a saúde dele permite, ele continua escrevendo. Ele voltou a escrever agora. Ele voltou aos pouquinhos, porque ele viu... do nada, um perfil aleatório. Olha só que louco, né? Ele tava sumido, anos e anos e anos sem publicar nada. Ele vai lá e, de repente, um perfil relativamente aleatório, ou totalmente aleatório, posta no Twitter um rascunho do próximo capítulo. E, de repente, todo mundo viu aquilo. Em questão de 1 ou 2 dias, ele já viralizou de uma forma que ele já tinha mais de 1 milhão de seguidores no Twitter. Então ele viu a força que ele tinha, o apoio que ele tinha. E o pessoal parou um pouco com esse estigma em cima dele, de que ele era vagabundo, etc. E começou a realmente apoiar. Então ele vai... Então, assim, na medida do possível, ele vai continuar escrevendo, né? Mas é muito difícil. Muito difícil eu sinto que é muito difícil ele conseguir terminar, de fato, a obra dele. No caso do Shingeki no Kyojin... É difícil falar, porque você falar Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. Como que foi? O cara, por exemplo, o cara tem uma ideia. Eu tenho uma ideia de uma série nova, Attack on Titan, é assim e tal. Eu vou numa editora e falo, vocês querem publicar? É isso? Ele basicamente vai fazer, tipo, ele tem a ideia, ele vai fazer meio que um primeiro capítulo, um one shot, alguma coisa assim. Prontinho já. Prontinho, bonitinho. Ele vai e apresenta pra editora. Aí você tem os editores, eles vão pegar, eles vão ler aquilo, eles vão falar se a ideia é boa, se a ideia é ruim, se vai pra frente, se não vai pra frente, o ponto positivo, o ponto negativo. E assim... 90% é descartado. Né? Sim. É uma coisa bizarra. No caso dele, ele aceitou logo de cara ou demorou? Eu não lembro o caso dele. Se eu não me engano, eu acho que tem essa história de que foi reprovado por causa do desenho, não foi? Ele foi reprovado da maior editora do Japão, né? Que foi a Weekly Shonen Jump. Por exemplo... Por isso que ele foi pra outra revista. A história do Oda é muito da hora, por quê? Porque o Oda, quando ele começou a escrever, antes dele escrever One Piece, ele ganhou várias premiações, algumas premiações. Fazendo o quê? Fazendo outros one-shots. Tá. E aí, ele tava muito com aquele negócio... Uma história fechada. Uma história fechada, isso. Começo, meio e fim. E um aí... volumezinho só. Uma coisa só. E aí, na hora que ele chegou pra começar a fazer o One Piece, de fato, ele foi reprovado, recusado. E aí ele ficou meio tipo assim, talvez eu não tenha muito talento, não sei o quê. Que falaram, sua ideia é uma merda, é isso? Foi basicamente, tipo assim, você não tem muito talento. Pirata o quê? E aí ele, antes isso dele fazer... Foda, né, cara? Os caras não conseguirem adivinhar que aquilo vai se tornar um sucesso difícil. Absurdo, né? E antes de fazer One Piece, ele quase pensou em desistir de ser mangaka por não achar que ele era bom o suficiente. E aí foi que ele lançou o Romance Down, se eu não me engano, que é o primeiro... Que é o primeiro one shot, assim, que antecedeu One Piece. Mas dentro do universo já? Olha, algumas coisas são reaproveitadas. Ah, é? Sim, são reaproveitadas. Mas tem o Luffy, tem os personagens, não? Se não me engano, tem o Luffy, tem a Nami. Tem o Luffy, só que algumas coisas foram mudadas, sabe? A forma como ele consegue, enfim, algumas coisas, enfim. Mas esse foi bem ou não? Eu não lembro agora se ele foi, tipo, bem, mas assim, aceitaram, ele foi, e aí ele começou a serializar o One Piece. Sim. E aí, de fato, veio o One Piece e agora veio esse... E agora ele é o deus do Japão. Daqui a pouco vem o Two Piece também. Vai ser a continuação. Mas tem também, além disso, né? Tipo, a possibilidade de você mostrar o seu trabalho diretamente pra editora. Tem também os famosos concursos, né? Ah, é? Existem concursos pra artistas iniciantes poderem divulgar suas obras. E aí o pessoal tá sempre de olho em alguma coisa que possa vender, né? Uma forma deles... não, lá vem esse cara de novo encher o saco aqui, querendo mostrar tal obra lá. Sabe? É mais fácil eles criarem um concurso, porque eles já organizam, já conseguem ver ali, né? Tudo de uma vez, enfim. E alguns, eu não vou lembrar agora de algum exemplo que tenha sido dessa forma, que tenha alavancado, mas eu sei que teve, né?
Por exemplo, ó, se você quer saber muito de como é feito o mangá, de como é feito todo esse negócio, Bakuman é basicamente um anime, um mangá que vai mostrar como é feito o mangá. Ele vai pegar a história de 2 jovens que eles querem. É um jovem que ele é muito bom roteirista, ele tem muitas ideias, só que ele não é bom em desenho, e ele encontra um outro aluno no colégio que ele estuda, o colega dele, que é muito bom em desenhar. Ele é muito bom e eles formam uma dupla. E eles querem fazer um mangá que vai ser serializado na Shonen Jump, então é basicamente um mangá da Shonen Jump que se passa dentro da Shonen Jump, e são dos mesmos mangakas de Death Note. Pô! Então aí eles fazem um mangá de como é feito todo esse processo. Então assim, ele mostra verdadeiramente como é bonitinho de como é feito tudo. Mas por exemplo, o One Piece, aí o cara consegue serializar. Vamos colocar o primeiro capítulo. Quantos caras dão de... Que é isso? Ah lá o Bakuman. Esse aí é o Bakuman. Sim. É sensacional. Pô. Sensacional. E ele mostra realmente os desafios, os pensamentos dele de, meu Deus, eu sou ruim, eu não sirvo pra isso, vou desistir. O do editor olhando na cara dos protagonistas falando assim, a ideia de vocês é uma merda. Não é bom, não vai dar certo, e é isso. Engraçado que não passa um pano, né? Tipo eles como editoras vão pensar assim, vamos melhorar a nossa imagem, né? Mas não, colocar uma cena, um diálogo desse assim, né? É pra mostrar que realmente é a realidade.